Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Conexão Artificial, o podcast onde a gente desvenda o mundo da inteligência artificial e suas transformações. Eu sou o Tom. E eu sou a Bia. Tom, hoje a gente vai mergulhar num assunto que está dominando os noticiários de tecnologia: robôs humanoides com IA. Exatamente, Bia. E não é por acaso que esse tema está em alta. A gente está vendo uma convergência de avanços técnicos que está levando esses robôs a um patamar que parecia coisa de ficção científica há poucos anos. Tom, me conta, o que exatamente torna esses novos humanoides tão diferentes do que a gente já conhecia? A grande mudança está na arquitetura neural, Bia. Esses robôs novos incorporam modelos de linguagem de grande escala, com capacidades multimodais, ou seja, eles processam texto, imagem, áudio e dados sensoriais em tempo real. A Boston Dynamics, em parceria com a OpenAI, desenvolveu uma versão atualizada do Atlas, que utiliza um sistema chamado Neural Motion Engine, capaz de calcular mais de 10 mil movimentos possíveis por segundo. 10 mil movimentos por segundo? Isso é impressionante! Mas como isso funciona na prática? Funciona assim. O sistema analisa todas as possibilidades de movimento e seleciona o mais eficiente para cada situação específica. Isso permite que o robô se adapte a ambientes não estruturados, que antes eram considerados impossíveis para máquinas bipedais. E os sentidos deles? Porque um robô precisa entender o mundo ao redor, né? Com certeza. Os sistemas sensoriais integrados são impressionantes. Câmeras com tecnologia LiDAR de alta resolução, sensores de força em cada articulação e microfones com cancelamento de ruído ativo permitem que esses robôs construam uma representação tridimensional detalhada do ambiente. A Tesla, com seu Optimus, implementou um sistema de visão computacional inspirado no Autopilot, mas adaptado para espaços domésticos e industriais. E a sensibilidade no toque? Porque pegar um ovo, por exemplo, exige uma delicadeza absurda. Exatamente esse ponto. Sensores táteis avançados nas mãos dos robôs já conseguem distinguir texturas com precisão comparável à humana. Isso significa que eles podem separar ovos, manipular instrumentos cirúrgicos, tarefas que exigem uma ressacia que a gente não via em máquinas antes. E a locomoção? Porque andar de pé, subir escadas, manter o equilíbrio, isso é super complexo para um robô. Bia, esse foi um dos maiores desafios superados recentemente. Algoritmos de aprendizado por reforço permitiram que robôs como o Figure 01 e o Unitree H1 desenvolvessem padrões de caminhada que se adaptam automaticamente a superfícies irregulares, escadas e obstáculos inesperados. O sistema de controle preditivo de modelos da Figure AI permite que o robô mantenha equilíbrio, mesmo quando submetido a empurrões inesperados, calculando compensações em milissegundos. Milissegundos? Isso é mais rápido que muitos humanos conseguiriam reagir. Com certeza. E os atuadores hidráulicos e elétricos de última geração proporcionam uma relação peso-potência impressionante. Humanoides de mais de 1,80 m, que pesam menos de 80 kg, algo impensável há 5 anos. Então, agora me conta das aplicações práticas, porque toda essa tecnologia precisa servir para alguma coisa, né? E servem, Bia. As fábricas do futuro já estão incorporando esses robôs. A BMW anunciou uma parceria com a Figure AI para testar humanoides na linha de montagem da planta de Spartanburg, nos Estados Unidos. Os robôs executam tarefas de montagem que requerem destreza manual em espaços confinados, onde robôs industriais tradicionais não conseguiam operar. E na logística? Porque centros de distribuição são ambientes complexos. A Amazon começou a testar o Digit da Agility Robotics em seus centros de distribuição. O robô trabalha lado a lado com funcionários humanos, transportando caixas e organizando o inventário em prateleiras altas, tarefas que antes exigiam esforço físico considerável dos trabalhadores. Tom, e o mercado doméstico? Porque imagine um robô em casa ajudando nas tarefas do dia a dia. Esse é o mercado mais promissor e também o mais desafiador. A Xiaomi revelou seu Cyber One doméstico, capaz de reconhecer até 45 emoções humanas diferentes e responder apropriadamente. Imagina um companheiro para idosos que vivem sozinhos, alguém que percebe quando a pessoa está triste ou precisa de companhia. Isso é lindo, Tom, porque tem muito idoso que vive sozinho e a solidão é um problema enorme de saúde pública. Exatamente. E tem mais. Estudos clínicos recentes demonstraram que a presença de robôs humanoides em asilos reduziu em 34% os episódios de solidão reportados pelos residentes.
É um dado muito significativo. 34%? Isso muda completamente o jogo para Geriatric Care. E para crianças? Eu vi que tem algo com crianças também. Startups como a Embodied AI desenvolveram robôs com foco em cuidados infantis, capazes de monitorar crianças e auxiliar em atividades educacionais. No Japão, o Pepper da SoftBank já atua em escolas, ajudando crianças com espectro autista a desenvolver habilidades sociais. Tom, eu acho isso incrível, porque para uma criança com Autism Spectrum, interagir com um robô pode ser menos intimidador do que interagir com humanos. E isso pode ser um trampolim para interações sociais mais amplas. Com certeza! E na saúde, humanoides estão sendo treinados para auxiliar em cirurgias minimamente invasivas, atuando como um terceiro braço para cirurgiões, handingando instrumentos com precisão submilimétrica. A Johnson & Johnson tem um robô cirúrgico em fase de testes no Brasil que promete aumentar em 40% a eficiência de procedimentos complexos. 40% mais eficiente. Isso pode salvar vidas. E em ambientes perigosos? Em ambientes radioativos ou em desastres naturais, humanoides controlados remotamente começam a substituir humanos em missões de resgate. O modelo EMA da Carnegie Mellon já participou de operações reais no Texas. Imagina não arriscar vidas humanas em situações de desastre. Tom, toda essa revolução traz impactos enormes para o mercado de trabalho. O que os especialistas estão dizendo sobre isso? Relatórios do Banco Mundial estimam que até 2030, cerca de 30% das tarefas manuais repetitivas serão executadas por robôs, afetando setores que vão da manufatura ao atendimento ao cliente. Economistas alertam para uma possível desigualdade tecnológica entre países que adotarem rapidamente a tecnologia e aqueles que resistirem. Isso é assustador, Tom. Porque se muitos empregos sumirem, o que acontece com essas pessoas? Especialistas do MIT Media Lab apontam para a necessidade urgente de programas de requalificação profissional em massa. Caso contrário, podemos enfrentar uma crise de desemprego estrutural sem precedentes. É uma transformação que precisa ser planejada, não deixada acontecer por conta própria. E as questões éticas? Porque ter um robô em casa, coletando informações o tempo todo, levanta muitas dúvidas. Bia, você tocou num ponto crucial. Quem é responsável quando um robô causa danos a um humano? Como garantir a privacidade de dados quando esses dispositivos coletam constantemente informações visuais e auditivas do ambiente doméstico? O filósofo Dr. Ricardo Uta, da Universidade de São Paulo, argumenta que precisamos urgentemente de uma Bill of Rights robótica, antes que a tecnologia se prolifere. Uma declaração de direitos robótica? O que isso significaria na prática? Significaria definir claramente o que esses robôs podem e não podem fazer, quem tem acesso aos dados que eles coletam, como um humano pode desativar um robô a qualquer momento. A União Europeia já trabalha em uma legislação específica para robôs humanoides, exigindo kill switches e a possibilidade de desativação remota. Bom saber que pelo menos estão pensando nisso antes da tecnologia se espalhar demais. Tom, e o futuro? O que os especialistas projetam? Especialistas projetam que até 2040, robôs humanoides serão tão comuns quanto smartphones são hoje. A tendência é que esses dispositivos evoluam de meros executores de tarefas para verdadeiros parceiros cognitivos dos humanos, capazes de manter conversas profundas, auxiliar em decisões complexas e até mesmo fornecer suporte emocional. Parceiros cognitivos! Isso é uma mudança de paradigma enorme e tem chips neurais quânticos em desenvolvimento que prometem capacidades cognitivas incomparáveis. Exato. Mas o desafio final não é apenas técnico, Bia, é civilizacional. Criar uma sociedade onde humanos e máquinas coexistam de forma complementar, valorizando o que cada um faz de melhor. Tom, a gente conversou sobre muitas coisas hoje. Arquitetura neural, sistemas sensoriais, aplicações na indústria, em casa, na saúde, na educação, os impactos no emprego, as questões éticas. Quer fazer um resumo para a nossa audiência? Claro, Bia. Hoje, a gente explorou como os robôs humanoides estão evoluindo rapidamente graças a avanços em IA, sensores e controle motor. Vimos aplicações práticas já em uso em fábricas, centros de distribuição, lares de idosos, escolas e até cirurgias. Mas também discutimos os desafios sérios.
o impacto no mercado de trabalho, a necessidade de requalificação profissional e as questões éticas e legais que ainda precisam ser resolvidas. E agora, Tom, eu queria deixar uma reflexão para o nosso público. A gente está vivendo um momento único na história. Estamos criando seres que caminham, veem, sentem e talvez em breve entendem. A pergunta que fica é: o que significa ser humano num mundo onde as máquinas se parecem cada vez mais conosco? Essa é a questão central, Bia. Os gregos antigos diziam que o homem é o animal racional. Mas e quando as máquinas também se tornam racionais? Talvez a resposta não esteja em competir com as máquinas, mas em descobrir o que nos torna fundamentalmente humanos. A criatividade que nasce do caos, a empatia que surge da vulnerabilidade, a capacidade de encontrar significado onde não existe lógica. Talvez o futuro não seja sobre humanos versus máquinas, mas sobre uma nova forma de coexistência onde cada um contribui com o que tem de melhor. Onde os robôs lidam com o repetitivo e o perigoso, enquanto nós humanos nos dedicamos ao que realmente importa: as relações, a arte, o cuidado, a descoberta. Exatamente. E esse é o nosso convite para vocês hoje. Pensem sobre como essas tecnologias podem ser ferramentas para ampliar nossa humanidade, não para substituí-la. A tecnologia é um espelho, Bia. Ela reflete o que a gente coloca nela. Que reflexão linda, Tom. Obrigada por isso. E agora, pessoal, se vocês curtiram esse papo, compartilhem nas redes sociais, marquem amigos que também se interessam por tecnologia e futuro. A gente precisa dessa conversa circulando. E não esqueçam de assinar o podcast para não perder nenhum episódio. A gente volta sempre com mais conteúdo sobre o mundo da inteligência artificial. Obrigada por estarem aqui conosco. Esse papo sobre humanoides me deixou com ainda mais curiosidade sobre o que vem pela frente. Eu também, Bia. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!